Saúde Mix. Apoio. Hospital Maternidade Frei Galvão. Loja Zé Demais Guaratinguetá. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um programa Saúde Mix. Aproveite e acesse já a nossa página facebook.com/NovaTVVale e também baixe o nosso aplicativo lá no Play Store. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imprevistos. Sabe aquelas situações às quais nós nos machucamos ou quando nós comemos algo que faz com que nos sintamos um pouco mal e precisamos recorrer aos médicos de última hora mesmo? Então, não tem como prever, né, pessoal? É sobre isso que o Dr. Vanderbilt vai falar um pouquinho pra gente. Fala, doutor! Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde Mix. Vanessa já introduziu um pouquinho pra gente o programa, mais uma vez abrilhantando e nos ajudando muito. E o Saúde Mix está aqui toda semana, você pode rever o Saúde Mix em programas passados no site da Nova TV Vale, www.novatvvale.com, assim como acessar a Nova TV Vale no YouTube e curtir, aproveitar e compartilhar, o que é que seja, participar cada vez mais da nossa programação e o Saúde Mix. Hoje o programa vai falar sobre, muitas vezes, aqueles problemas que nós temos aí de rotina, principalmente acontecem à noite, finais de semana, que levam às grandes procuras ao pronto-socorro, né? As grandes situações as mais frequentes, né? Não são grandes situações, as situações mais frequentes que levam as pessoas a procurarem ajuda médica fora de hora, fora de horário padrão, vamos dizer assim. Muitas vezes até mesmo durante o dia em pronto-socorro, quanto de noite e nos finais de semana. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esses problemas que podem acontecer com você a qualquer momento ou mesmo com seu familiar. Curta, compartilhe, aproveite, o Saúde Mix está aqui para ajudar você. Bem, quem nunca teve um pequeno corte, um corte um pouco mais profundo, um acidente ali com um vidro, uma garrafa que quebrou, um copo que estilhaçou na cozinha de casa, cortou o pé, cortou a mão do filho, do seu próprio, né, a sua própria mão, seu próprio pé, alguma parte do seu corpo. Sempre a gente fica em dúvida do que fazer com aquilo, sempre gera um estresse grande, muitas vezes dependendo do local, pode causar um sangramento um pouco mais importante, principalmente para quem não está acostumado com esse tipo de alteração. Os acidentes mais frequentes muitas vezes vão envolver facas, vidros mesmo, né? Copo quebrado, garrafa quebrada. Muitas vezes você pode se ferir na mão, ou muitas vezes nos pés, ou de repente mesmo num estilhaço maior, num vidro de janela, alguma coisa qualquer. Eu mesmo já tive isso quando era moleque, uma porta de vidro estilhaçou assim, praticamente na minha mão. Eu botei a mão à frente do rosto e tive um corte grande na mão. E aquilo assusta muito porque as nossas extremidades, principalmente mãos e pés, são muito irrigadas, tem muita microcirculação e acaba gerando um sangramento um pouquinho maior, né? Nada que vá muitas vezes comprometer a vida, mas que muitas vezes a profundidade que gera esse corte pode levar a alguma dúvida do que você fazer, se vai levar ao pronto-socorro ou se não vai levar, e o que fazer nesse primeiro momento. Bom, a pessoa deve, inicialmente, assim que se cortar, principalmente se for nas mãos, né, ou algum lugar que ela não tem acesso, pedir algum tipo de ajuda. Mas a primeira coisa que tem que se fazer é dar uma lavada, ver se ficou alguma coisa lá dentro, né, se tem alguma coisa grosseiramente lá dentro, sujeira, muitas vezes vidro com areia ou pedaço de vidro. E em segundo plano, após isso aí, tentar estancar o sangramento. Então, muitas vezes você pega algum ali guardanapo, um paninho um pouco mais limpo, e comprime aquilo durante um tempo. Existe um grande erro, muitas vezes, principalmente nos cortes mais superficiais, que as pessoas apertam e poucos segundos depois já olham, não, está sangrando ainda. Aperta, poucos segundos já olham, está sangrando. Isto é, ela não dá tempo para que o corpo gere algum tipo de coágulo, para que aquele sangramento pare e você fique um pouco mais tranquilo. Então, o ideal é que, né, não é um corte não muito profundo, que não está doendo muito, que não está inviabilizando nenhuma parte do corpo, que seja no braço, seja uma coisa qualquer. A primeira coisa é tentar estancar esse sangramento, para que depois você consiga olhar um pouquinho melhor isso aí.
Mas, na dúvida, sempre é interessante procurar um pronto-socorro, principalmente nos pouquinhos mais profundos. O que vai diferenciar isso aí? É um pouco a extensão, mas principalmente a profundidade mesmo. Então, se pega ali só pele, você não está vendo nenhum plano muscular, nenhuma estrutura que possa ser diferente aos seus olhos, de pele ou de gordura, esse corte muitas vezes pode ser um corte um pouco mais superficial, muitas vezes não necessita aí de um atendimento médico mais especializado. Mas volto a falar, sempre que houver alguma dúvida, vale a pena levar sim, passar para ver. E não deixe isso para depois, porque normalmente quando se tem a necessidade de algum tratamento, né, de fechamento dessa ferida, muitas vezes isso aí depende de algumas horas, então não pode deixar de passar muito tempo. Feri hoje, agora amanhã eu vou lá, não quero ir hoje, está de noite, está de tarde, amanhã eu vou lá e dou uma olhada. Então muitas vezes esse tempo que já se passou, aquela ferida ficou muito exposta e aquilo, né, as bactérias que estão na pele começam a entrar dentro. Nossa pele funciona como uma camada de proteção para a nossa estrutura interna. Então, quando se expõe a pele, quando fere a pele e deixa aquilo exposto, muitas vezes aquilo já coloniza, as bactérias já começam a querer entrar. Então, depois, muitas vezes, a gente não faz nenhum tipo de tratamento para que se feche isso. Então, o ideal são até nas primeiras 4 horas, depois de alguma limpeza, alguma avaliação, se há necessidade de fazer algum tipo de sutura, tudo. Hoje nós temos vários tipos de situações que podemos fechar essa pele. Obviamente, muitas vezes não está disponível aí na grande parte dos pronto-socorro, né, o pronto-atendimento, mas são alguns tipos de clipes que a gente usa, tipo grampeadorzinho, né, de papel mesmo, né, mais especializado para a parte médica, para a parte de pele, e muitas vezes a cola, né, como se fosse uma cola específica, que em vez de você colocar os pontos, você dá a sutura mesmo, você usa esse produto. Obviamente o médico tem que estar habilitado e ciente disso, e principalmente isso aí está disponível para que seja possível, né. Muitas vezes isso não está disponível na rede pública, não está mesmo, até na rede privada muitas vezes você tem muita dificuldade. Alguns hospitais um pouco mais selecionados vão ter isso aí, a prontidão e de acesso fácil. Isso é muito interessante, muitas vezes para couro cabeludo, corte na cabeça, para face, porque evita ficar marcado os pontos. Mas muitas vezes usamos fios especiais para cada tipo de tecido. Então, muita gente usa um tipo de fio para couro cabeludo, porque ele precisa ser mais forte mesmo, e o cabelo depois, em teoria, vai tampar tudo, diferente de um fio de sutura que a gente vai usar na face, no olho, próximo ao olho, alguma coisa assim qualquer, que vai precisar tentar amenizar o máximo possível algum tipo de cicatriz. Mas os cortes são frequentes, não deixe de procurar, mas lembrar sempre que estancar o sangramento é importante, principalmente quando tem um sangramento um pouquinho maior, para que depois com calma possa se avaliar essa ferida. E lembre-se, não deixe de passar de 4 horas, caso você tenha a intenção de procurar um auxílio médico. Outra situação frequente são as torcidas, as entorses. Entorse muitas vezes acontece na maior parte das vezes aí no tornozelo, algumas vezes no joelho, né, e pouco de vezes aí talvez no ombro e cotovelo, né. As entorses são bem frequentes, normalmente a pessoa fica em casa nas primeiras horas e depois de algum tempo que vai fazer a procura médica através de um pronto-socorro ou de um pronto-atendimento. Então, normalmente é uma situação que você está ali brincando, correndo, fazendo uma atividade física ou mesmo andando, muitas vezes na rua aí, com uma calçada um pouco irregular, e você vai e torce, vamos pegar aqui como exemplo, o tornozelo. Então, isso muitas vezes pode gerar até algum tipo de fratura, que não é o caso da entorse, e na maioria das vezes aquilo leva a uma distensão, um estiramento das estruturas musculares e principalmente tendinosas, né, e ligamentares que existem ali nessa região, né. O pé é uma situação bem complexa, nós temos uma quantidade muito grande de músculo, de tendões que passam ali, de ligamentos, isso é, o ligamento ele liga um músculo que está bem lá na perna, a uma parte óssea do pé, então muitas vezes essas entorses vão estar relacionadas à distensão, ao estiramento disso tudo. Então isso tudo leva a uma certa lesão, vai levar a dor e muitas vezes um inchaço, né? O inchaço, as pessoas ficam muito preocupadas com o inchaço e tudo. Obviamente se preocupa um pouco mesmo, mas o inchaço normalmente o que ele é? Ele é uma reação do corpo.
Para quê? Para que você imobilize aquele pé, né? A dor vem porque machucou e de alguma forma para você poupar aquele pé também. Então, nosso corpo é bem inteligente, falando, não mexa comigo, porque eu estou aqui doente, me deixa quietinho. E o inchaço já vem de alguma forma para imobilizar aquilo. Então, muitas vezes hoje, né, a gente vai aí num pronto-socorro, vê que tem uma entorse e há necessidade de imobilização. Hoje a gente não usa tanto mais o engessamento, engessar, né, o tornozelo, a perna, tudo. Na minha época eu tive entorse nos 2 tornozelos, em 2 situações distintas, e fiquei 30 dias de gesso, aquela peleja, situação bem chata, calor, sem tomar banho direito, aquela confusão toda. Hoje em dia a gente já tem lá estrutura, já tem hoje materiais específicos, você pode imobilizar, tirar para o banho, né, para botar uma roupa, uma coisa qualquer, facilita muito mais. Mas o grande contexto é o que você deve fazer nos primeiros momentos. Então, a primeira coisa realmente é o repouso, ficar quieto, deixar o pé o mais quieto possível. O gelo local é uma situação que age como um analgésico e uma situação anti-inflamatória que vai ajudar a segurar um pouquinho, que vai ajudar a estacionar aquele tipo de lesão e que aquilo possa ser recuperado em seguida, né? A situação, nossos componentes osteomusculares e tendinosos respondem muito bem ao gelo inicialmente. Então, normalmente o que a gente faz é isso, repouso, a perna ali esticada, né, um pouco mais para cima, quer que seja, repouso mesmo, tirar o peso daquele tornozelo ou joelho, o que for no caso, e usar um gelo local bastante tempo, né? Normalmente os analgésicos podem ser lançados mão até que você tenha condição de passar num pronto-socorro, tá mais tranquilo, aliviado, para que possa ser feita alguma investigação um pouco, né, um exame físico, muitas vezes associado a um raio-x, para que se possa ver realmente, tentar dimensionar um pouco aquele estrago todo que aconteceu. A maioria das entorses não chega a ter uma necessidade de cirurgia, muitas vezes são recuperadas, mas dependendo da gravidade, muitas vezes depois pode requerer algum tipo de procedimento para que se possa ligar isso de novo. Vamos dizer que na entorse houve uma ruptura de tendão e aquilo você vai ficar com alguma dificuldade de movimentação do pé, alguma sequela depois. Então, muitas vezes a cirurgia pode ser indicada, não nesse momento, né, de avaliação, mas muitas vezes depois. Vai depender de cada tipo de situação. Mas lembrar, então, nas entorses, muitas vezes você vai sentir uma dor, a tendência é que você fique em casa um tempo e depois no outro dia, 24, 48 horas, que não melhorou, você vai acabar lançando mão de algum auxílio médico e o pronto-socorro, o pronto-atendimento vai estar apto a atender e avaliar isso tudo para você. Outra situação que existe com uma certa frequência, existe um grande número de procura e até de afastamento temporário de trabalho no nosso país é a dor lombar. Hoje nós temos um vício de postura muito ruim, carregamos muito peso com a gente muitas vezes e o dia a dia de trabalho, dependendo se a pessoa fica muito tempo sentada, numa postura não adequada ou muito tempo em pé, a própria condição que ela tem, a gente fala que a atividade física é muito importante para deixar a sua musculatura tonificada, não importa qual tipo de atividade, mas aquilo vai ajudar muito a você sustentar a nossa coluna. Nossa coluna, em volta dela, tem muita musculatura. E a partir do momento que você não recruta aquilo, que você não usa, não exercita, ela vai ficando flácida, assim como toda a musculatura do corpo, e não vai conseguindo sustentar a coluna e a gente começa a adotar posturas inadequadas. Então a gente começa a gerar algum problema de coluna. E hoje em dia a busca, o número de atendimentos, né, seja eletivo, seja na urgência, por algum tipo de dor lombar é muito grande, chega a ter mais de 2 milhões de procuras por ano no nosso país. Então a gente vê que é uma grande doença, é uma grande situação que muitas vezes pode levar algum prejuízo aí para a economia e para você também deixando de trabalhar. Então aquela dorzinha começa na base da coluna, vai incomodando, você tenta se ajeitar, normalmente a gente não valoriza muito isso e um belo dia você trava. Então um belo dia aquela dor fica muito mais aguda, fica muito mais forte, uma dor realmente intensa que limita você até mexer. Então, muitas vezes, nesse momento, você vai procurar um pronto atendimento, um pronto-socorro, para que você possa entender aquilo. Existem alguns diagnósticos diferenciais com esse tipo de dor, né? Entre elas aí, até infecção urinária, hérnia de disco, algum tipo de problema renal nos rins, algum tipo de dor que possa ser irradiando do abdômen ou não, enfim. Muitas vezes é muito
tranquilo, a pessoa normalmente acaba falando realmente o tipo de dor e não deixa muitas dúvidas. Mas é uma situação que muitas vezes vai precisar de algum auxílio para que você fique mais tranquilo, porque muitas vezes atrapalha até as suas ações fisiológicas. Você não consegue ir ao banheiro, você não consegue fazer o xixi, você não consegue defecar, porque a dor não deixa, muitas vezes é intenso, e como está muito associado, muito próximo daquilo ali, acaba que tem uma desautonomia do nervo mesmo pela dor, e você acaba perdendo um pouquinho o controle e a condição de ter esse tipo de situação mais tranquila. Então, quando se trava, acaba que vale a pena passar pelo médico para que ele possa avaliar, dar os primeiros socorros para que em seguida seja encaminhado para um especialista e você tente entender, né, tente fazer um diagnóstico melhor do que está acontecendo. Se é só uma postura, se é um desgaste, se é uma hérnia vindo, se é uma dor do ciático. Uma causa bem frequente de procura, essa realmente é a procura mais ao pronto-socorro, são as infecções do trato urinário, né? A infecção de urina. Então é uma coisa bem frequente, o público feminino é mais susceptível a esse tipo de infecção. A mulher tem as áreas, né, de genitália muito próximas e isso aí acaba propiciando a um nível de infecção um pouco maior. Além de tudo, a uretra, né, nós temos os rins, cada rim tem um caninho que é o ureter, que esse ureter leva leva o xixi que foi produzido por cada rim, despeja na bexiga. A bexiga nada mais é que uma caixa d'água, aquilo fica cheio e ao momento você quer esvaziar e o xixi sai por um outro caninho que chama uretra, a hora que ele vai ser exteriorizado. Então a mulher também já tem a uretra bem mais curta do que o homem. E isso facilita com que as bactérias entrem para dentro da bexiga e muitas vezes vão subindo ali em relação ao rim, dando algum grau de infecção urinária. Então muitas vezes começa com aquela sensação de desconforto, que pode ser querer ir ao banheiro toda hora, fazer xixi, mas não sai quase nada, uma queimação, principalmente ao final da urina, e muitas vezes acompanhada de febre, dependendo da situação, do grau de infecção ascendente, ela pode dar algum desconforto abdominal, dor que a gente chama de flancos laterais, uma dor que poderia ser, confundir um pouquinho com dor muscular, e vale a pena sim, nesse momento procurar, porque a infecção urinária ela pode, né, dependendo da situação, dependendo do tipo de bactéria, dependendo da sua imunidade, ela pode gerar um desconforto maior e muitas vezes até dar uma repercussão clínica mais importante. Então, muitas vezes também acontece que a gente fica lá até que você tenha consciência que isso está te incomodando mesmo, começa a dar um dia, você fica pensando, analisando, não pode ser nada, passa 2 dias, 3 dias que você realmente acha que aquilo está ruim. Então, muitas vezes é um exame simples que a gente consegue já triar, faz-se, né, quando vai ao pronto-socorro, um exame de sangue e um exame de urina, que consegue dar uma boa triada nisso aí, dar um direcionamento. Associado com o exame clínico que o médico vai fazer em você e com sintomas relatados. Isso aí é muito fácil de ser tratado, né, mas tem que ser passado pelo médico, porque muitas vezes vai se indicar algum tipo de antibiótico, dependendo da situação. Pode ser até indicado mesmo internação, para que você fique mais confortável e mais protegido. Mas o antibiótico é uma medicação que tem uma atuação, uma resposta muito rápida ao tratamento, quando ele é bem direcionado e principalmente, a maioria das vezes você vai poder usar em casa, sendo que você não demorou muito para procurar esse tipo de ajuda. Então lembrar que a infecção urinária é muito frequente, principalmente a mulher tem mais esse tipo de sintoma, né, tipo a cistites, as infecções urinárias, né, de trato baixo, e vale a pena você, sim que sentir esse tipo de sintoma, já procurar algum auxílio médico para que isso aí não evolua e depois não complique um pouquinho mais a sua vida. A dor de cabeça, a cefaleia, é uma situação frequente na rotina aí de muita gente, e ela realmente é uma situação que a gente nunca sabe por onde ir. Ela tem várias e várias causas, entre coisas muito mais simples e coisas mais graves. Então, aquela cefaleia, aquela dor de cabeça que você sempre tem, um dia mais forte, um dia mais fraco, normalmente essa é uma cefaleia que a gente não atrela a uma situação emergencial, uma situação que leva você a algum risco maior. Então, muitas vezes vem aí por algum grau de enxaqueca, algum grau de tensão,
porque principalmente quando as pessoas, né, têm uma rotina mais tensa ou descarregam aquilo muito na face, mordendo muito ou ficando realmente com o semblante mais fechado, isso tudo a musculatura sua vai ficando apertando, ela vai apertando todos os nervos que estão por ali e aquilo gerando algum tipo de dor de cabeça, algum tipo de situação que vai incomodar você. Fora isso, nós temos também o desenvolvimento das enxaquecas, né, que são situações que levam a algum tipo de aumento dessa dor. Essa dor chega a ficar realmente incomodando bastante quando ela começa a dar o start em poucos minutos, né, um prazo aí de 30, uma hora, ela chega a dar uma situação, uma dor muito, muito forte, muito relevante, muitas vezes deixando a pessoa até nauseada, enjoada, fugindo de luz, fugindo de barulho. Então isso tudo pode se enquadrar também de uma forma de enxaqueca. O importante é quando esse tipo de dor de cabeça mais forte, principalmente da forma mais aguda, sendo forte, vale a pena realmente você levar isso aí a sério e procurar um atendimento médico para que se possa fazer uma avaliação um pouco melhor. Então, muitas vezes a gente fica muito preocupado com algum tipo de alteração dentro do sistema nervoso central, como um derrame, como algum tipo de sangramento, a pressão arterial mais elevada. Então, isso tudo pode estar presente e ser uma causa também da sua dor de cabeça. Mas, volto a falar, aquela dor de cabeça que sempre está presente, alguns dias são piores ou melhores, né? Isso a gente já considera que é uma cefaleia crônica e muitas vezes pode não botar você em risco, né? Vai diminuir a sua qualidade de vida e isso aí também não quer dizer que você não tenha necessidade de, em algum momento, procurar o auxílio médico na parte emergencial. Eu acho que quando você está incomodado, sim, mas o mais importante é você fazer uma leitura de você mesmo, né? Olha, estou tendo dor de cabeça frequente, a minha cabeça vem doendo, dói em tal lugar, tal hora, tudo. E você procurar realmente um médico de uma forma que a gente chama eletiva. Você vai lá, marcar no consultório com ele, fazer uma avaliação bem correta para que ele pesquise com mais calma, sem você estar num período de dor importante, para que todos tenham calma, uma paciência para que se chegue no diagnóstico, fazer alguns exames para isso, para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor dentro do diagnóstico de por que você está tendo a dor de cabeça. Outra situação renal, em relação, né, à repercussão nos rins, no sistema urinário, é a pedra, é o cálculo renal. Isso aí realmente, muitas vezes, né, principalmente no primeiro ou no segundo episódio, pega a pessoa de surpresa, porque é uma doença silenciosa, então são pedrinhas, são minerais que a gente come, né, que a gente absorve no corpo e aquilo não consegue ser expelido, absorvido, né, para que fique dentro do nosso organismo e muitas vezes aquilo está na circulação e aquilo quer sair do nosso corpo. Então muitas vezes ele tende a tendência a acumular. E uma das excreções que a gente tem, além das fezes, respiração, é o xixi. E esses cristais, eles se acumulam na nossa via de saída. Então, o rim produz o xixi, ele joga dentro daquele canalzinho que eu falei que é o ureter. E é dentro desse ureter, muitas vezes, que eles começam a ser formados. Então, dependendo do tamanho, de que seja essa pedrinha, ela pode passar desapercebida para esse ureter, cair na bexiga, sair pela uretra e exteriorizar e ir para o xixi. E aí vai embora. Mas, a partir de algum momento que se tem uma pedra um pouquinho maior, isto é, ela já começa a arranhar dentro desse canalzinho, ela começa a bater na parede desse canalzinho, e isso aí vai causar dor, porque esse canalzinho ele funciona em peristaltismo, isso é, ele joga o xixi fazendo movimentos igual uma onda, ele vai apertando para que o xixi desça, chegue na bexiga, e depois você libera aquilo através da uretra. Então, toda vez que faz esse movimento e tem essa pedra lá, ela é toda especulada, ela é toda cheia de ponta. E essa mucosa, né, esse caninho, ele é todo molinho. Então, quando se faz essa compressão em cima da pedra, é que se vem a dor. Então, a dor é uma dor realmente bem importante, bem característica. Ela vem em períodos e dependendo do tamanho que seja, da dor que está, pode ser necessário algum tipo de intervenção para que essa pedra saia de lá. A maioria das vezes não, a analgesia, hidratação adequada e estar livre de algum tipo de complicação, pode ser possível que a pessoa, depois de fizesse uma avaliação inicial, faça esse tipo de tratamento em casa. Mas, principalmente quando vem na fase aguda, quando vem de uma forma bem forte, é impossível muitas vezes você ficar em casa com isso aí, principalmente quando você não sabe que tem. Tem gente que tem isso de repetição, então
Então, com o tempo, já começa a saber trabalhar um pouquinho com isso aí, que remédio tomar, o que fazer, enfim, é a experiência da doença. Mas muitas vezes não, né? Eu tenho pessoas, tenho conhecidos que muitas vezes estavam viajando, estavam até para fora do país, começou a dar aquela dor lacinante, quando foi ver, nunca tinha história nenhuma, foi para um pronto-socorro e era pedra, cálculo renal. Então, são situações que podem pegar a gente de surpresa e merece algum tipo de tratamento, até porque pode complicar com a impactação disso aí, né, dentro do ureter. Isso aí muitas vezes pode restringir a urina, né? A urina está sendo produzida pelo rim, ela quer passar pelo ureter para chegar na bexiga, mas aquilo ali fechou. Então o xixi começa a ficar acumulado, podendo dar infecção, podendo dar algum tipo de complicação no seu rim. Então é importante sim fazer uma avaliação. Vai chegar no médico, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, ele vai avaliar clinicamente, muitas vezes completar aí com algum tipo de exame, desde raio-x, desde ultrassom, até tomografia, e muitas vezes podendo até lançar a mão do especialista, que é o urologista, que é o médico que mexe com a parte renal, precisando ou não fazer a retirada de alguma forma ou a quebra dessa pedra em algum momento. Fica a dica, a dor que começa muitas vezes na região da barriga lateral, posterior, com alguma queimação, dificuldade para urinar e principalmente vindo tipo em cólicas fortes, pode ser cálculo renal. Eu acho que é uma situação, uma das que mais você deve procurar o pronto-socorro de imediato. Outra situação muito frequente, principalmente em épocas, né, secas e épocas mais frias, são infecções de via aérea superiores. As vias aéreas a gente divide em superiores e inferiores, isso é, a que já está dentro do tórax e a que está fora do tórax. As superiores são as, em teoria, mais ingênuas, mais fáceis de diagnosticar e manipular. Entre elas a gente tem aí a faringite, a laringite, infecção da garganta, né? E as sinusites. São, muitas vezes a faringite, a laringite é mais fácil diagnosticar um pouquinho, porque a gente consegue, pelo exame físico do médico, ver alguma situação alterada no pescoço, examinar diretamente a garganta. A sinusite já depende um pouquinho mais de algum tipo de clínica um pouco mais específica. Muitas vezes a gente usa o raio-x como exame de auxílio, que ele pode, dependendo até em criança, aí, não ser muito, um exame muito produtivo. E dependendo até no adulto mesmo, ser um exame que não defina muita coisa. Então, muitas vezes se lança a mão aí de algum exame mais específico, como a tomografia, mas muitas vezes a gente usa critérios para que se possa chegar ao diagnóstico disso aí, né, da sinusite. Se tiver alguns critérios que a gente usa um pouquinho mais sugestivo, dependendo da clínica, exame de sangue, do que está acontecendo, do tempo, a gente já começa a querer tratar aquilo de alguma forma, né? É um tipo de doença também, principalmente a sinusite, que começa a vir de uma forma um pouquinho lenta, um desconforto, um pouquinho de dor de cabeça, uma coriza no nariz. Então, muitas vezes não é de uma forma tão aguda que apareça. Então, em algum momento você pode apresentar febre, aquela coriza, né, um catarrinho saindo do nariz de alguma forma pode estar um pouco mais, com odor mais forte, uma cor mais de pus, então isso aí já significa que já tem uma doença um pouquinho mais avançada. E as faringites com as laringites são um pouco mais fáceis de serem visualizadas pelo médico, mas muitas vezes nem precisa de antibiótico. Normalmente é uma infecção viral ou é mais difícil quando se tem aquela secreção realmente purulenta na garganta, aí sim seria necessário lançar a mão de algum antibiótico. Outra causa também bem frequente de procura no pronto-socorro é a dor na barriga, a dor abdominal. A gente não fala nem só de vômito, náusea, disso não, mas realmente é aquela situação que começa com uma dor na barriga e depois pode evoluir com outras formas. Pode evoluir com febre, pode evoluir com mal-estar, com vômito, diarreia, enfim. A gente sabe que o abdômen ele é uma estrutura bem importante porque tem várias estruturas dentro da nossa barriga. Então, sempre que se tem uma dor abdominal mais importante, associada ou não com febre, né, vômitos que estão persistindo, muita náusea, isso tudo, e a dor principalmente, que é um fator muito importante e desconfortável,
vale a pena você procurar um pronto-socorro, um pronto-atendimento, para que o médico possa fazer uma avaliação daquilo. E a gente sabe que o abdômen, como eu acabei de falar, é rico, é cheio de estruturas lá dentro, que cada uma tem sua peculiaridade. Então é importante que se faça um exame clínico adequado, que o médico veja a sua dor, que o médico palpe a sua barriga, que você descreva para ele o melhor possível tipo de dor, e a partir daquilo ali ele vai lançar mão de alguns exames. Raio-X, ultrassom, tomografia, e muitas vezes por quê? Qual é a grande intuito? É saber se existe alguma complicação maior que vai estar colocando você em risco. Então a gente sabe que existe algumas vezes torções de intestino que pode levar a uma dor grande, leva a vômitos, dificuldade de evacuação, as apendicites, que é a inflamação do apêndice, que é um pedacinho do nosso intestino, que pode levar à morte, isso aí, então tem que fazer um diagnóstico rápido, é facilmente tratado. Normalmente, quando se faz o diagnóstico de apendicite, a situação é cirúrgica, então dificilmente você vai para casa. Quando se faz o diagnóstico certo, normalmente você já vai direto para o centro cirúrgico para ser submetido a esse tipo de tratamento. Então, a dor abdominal, ela é importante, pode ser de várias causas, e é uma situação que quando se está forte, quando se está persistente, é um dos grandes motivos que você deve procurar o pronto-socorro e um auxílio médico para que você possa fazer uma avaliação adequada disso aí. Hoje vamos ficar por aqui. O Saúde Mix falou dos motivos que levam você a procurar, muitas vezes, na maior parte das vezes, sem causas mais graves, o pronto-socorro, o pronto-atendimento, um auxílio médico. Curta, compartilhe a nossa página, você pode acessar isso aí também no nosso site www.novatvvale.com, assim como Nova TV Vale no YouTube. Vanessa, agora é com você, manda ver, até a próxima, muito obrigado. Dr. Vanderbilt, mais uma vez, muito obrigada. Viram só, pessoal? Às vezes a gente acaba se assustando com algumas situações e não é nada grave. Basta manter a calma, procurar um médico e resolver o problema. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre agenda cultural. Nessa sexta-feira, dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, lá no Alto da Serra, no Gomeral, acontece o segundo Sarau do Gomeral. Para quem gosta, música, poesia e literatura, mas a música vai ser envolta de samba e muito carnaval. Vista sua fantasia e vai lá curtir. Já no dia 23 de fevereiro, a partir das 22 horas, lá no Clube Itaguará, também aqui em Guaratinguetá, vai acontecer o famoso Baile do Havaí. Quer curtir? Corre lá na secretaria do clube e adquira já o seu ingresso. E no dia 23, porém, sábado à noite, às 20h30, lá no Doce Maria Café, Avenida Solon Pereira, número 387, bairro Jardim Paraíba, em Aparecida, vai acontecer o Festival de Risoto e Vinhos. Para quem gosta, degustar algo delicioso e refinado é imperdível. É isso aí, pessoal. Saúde Mix fica por aqui. Aguardo vocês na próxima semana e aproveitem esses eventos. E aproveitem também as dicas. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Saúde Mix. Apoio. Hospital Maternidade Frei Galvão. Loja Zé Demais Guaratinguetá.